Bom, eu fiz uma apuração aqui. Eu respeito muito o Flávio Rico, querido decano, decano em idade, não porque eu cubro TV há mais tempo que ele. Na verdade, acho que a verdadeira decana. Não, Flávio Rico cobria, era assistente do Ferreira Neto. Mas o Ferreira Neto cobria também política, uma coisa. Então, acho que a pessoa decana do país em cobertura de TV é, de fato, a Sônia Abrão. Nelson Rubens não vou colocar, porque nunca apurou porra nenhuma. Leão Lobo também não, só dá palpite. Então, a gente elege Sônia Abrão como a decana da cobertura de TV. Temos a Cris Padiglione também, a Lady Caldi. E o Flávio deu, que o que consta que o Bocardi foi demitido por assédio moral. Não foi. Eu não quero desmerecer o trabalho do Flávio, mas na história da Globo, nunca foi feita uma demissão tão agressiva como essa. E aí a Globo se gaba de novo falando no tal código, na conduta ética, né? Vamos ler aqui? E aí eu vi umas coisas ontem, eu acho. Ele descumpriu normas éticas, né? Quando você descobre que a Globo passou pano para falsas acusadoras, mandou embora o diretor acusado de assédio, que ela mesma nega ter ocorrido assédio com 4 cartas diferentes, e ainda hoje dá emprego para essas acusadoras, inclusive para uma que gravou o próprio chefe dentro de casa e passou a fita, o áudio para a revista Piauí. Então a Globo não venha me falar de ética, né, que é meio patético, ninguém acredita mais. Compliance da Globo é um lixo, não serve para nada, né? Tá cheio de falsos acusadores que estão trabalhando lá. Então, para começar, é isso. Então, a Globo falando em cumprir normas éticas já é patético, depois a gente vai falar sobre isso, né? Cadê o comunicado da Globo? Estão lamentando aqui a saída dele em todo lugar, né? Ele infringiu, né? Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance. Ela nunca comenta nada, né? Até quando você mostra algumas coisas, né? Saiu, eu contei aqui, mais de 2.600 lugares diferentes até ontem. Até ontem. Aqui, então, cada um chutou uma coisa. O Flávio Rico chutou não. Apurou, desculpem. O Flávio Rico disse que é assédio moral. Não foi. A Globo não emitiria esse tipo de nota para assédio moral. A segunda coisa que falam, eu não vou nem colocar muita imagem aqui para não... Eu fiz um levantamento aqui das empresas do Bocardi, né? Ele tem 3 empresas. Uma produz vídeos, né? Uma chama digital, né? Atividade econômica, produção de filmes para publicidade. Aí tem uma outra, né? Que é uma produção de filmes para a TV, né? Produtos para a televisão. Nada disso é ilegal. Ele tem essas empresas desde 2000, algumas desde 2015. Então não foi por causa disso. Estão falando também, foi porque ele foi fazer media training, né? Não, a Globo deixa fazer media training, o jornalista pode fazer, só tem que avisar quando faz. Inclusive, William Vac era um dos mais caros media traineiros que tem. Eu lembro que, gente, 2017, 16, esse cara cobrava 80 mil por um media training, o que é mérito dele. É mérito total dele, não estou falando isso. Então, não foi media training. Aí sobra a história da festa e da ligação política. Vocês estão vendo aí o Arthur Dian, do lado esquerdo, delegado-geral da polícia. O do meio é o Derrite, esse do lado direito é um deputado, mas eu esqueci o nome. No dia 8/11, quieta, estou trabalhando. No dia 8/11, teve a morte do Antônio Gritzbach, lá no aeroporto de Guarulhos, aquela barbárie. Sexta-feira, 2h da tarde, foi a morte dele, 2h08, alguma coisa assim. Às 6h da tarde começou a festa de aniversário do Maurício Neves,
presidente do diretório do Partido Progressista, no estado de São Paulo, e vice-presidente nacional. Uma festa regada a tudo que é coisa boa, né, gente rica, e o Bocardi estava lá. Então estão falando que essa seria a grande história, que o Bocardi teria ligação, ele não respondeu, tá, gente, se ele quiser falar aqui depois, ele não falou com ninguém, que ele teria ligação com partidos políticos e que essas empresas dele prestariam serviço para o Partido dos Progressistas. Por exemplo, eu procurei aqui em vários lugares, eu não vi, mas eu sei que nesse dia começou às 8 horas, 4 horas depois o cara morreu, foi 2 dias de festa, sabe? É que nem aniversário de gente famosa lá, de GK. Então tava lá o Derrite, tava lá o Dian e tava lá o Bocardi, sem a esposa. Fez foto, todo mundo viu a foto, eu nem tirei, nem copiei essa foto, porque, sabe, o que que é? Tudo bom. O jornalista participou do aniversário, tudo bem, estou dando tudo isso. Estou pegando a notícia aqui, né. Surgiu o departamento de compliance da Globo, apontava para uma situação grave. Tem muita história aqui ainda apurando. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Vocês viram, né? Acho que vocês viram, não nem precisava mostrar isso aqui. Ele fez essa foto. E esse cara aqui é o prefeito de Mongaguá, eles estão em Maresias, né, momento incrível, a celebração do aniversário do meu amigo e líder progressista Mané, e oportunidade de encontrar parceiros fundamentais para o progresso de Mongaguá. Obrigado pela noite memorável, Ciro Nogueira, Hugo Mota, Reinaldinho Moreira, Felipe Rominha, Rodrigo Bocardi, enfim. Se o cara tem relacionamento com um policial, ele é repórter, não tem problema nenhum. O que foi curioso é que ele foi embora, segundo eu apurei, da festa, o Bocardi, de helicóptero. E ele foi dormir em Paraty e dormiu em um barco. Não é curioso? Eu achei estranho, porque qual era o salário estimado do Bocardi na Globo? 120 mil, né? Deve ganhar um PLRzinho, deve ganhar alguma coisinha ali. Então eu falei: "Pô, eu queria ir daqui para Barueri de helicóptero, já é caro", eu achei meio isso daí muito estranho. A Globo, ela estava investigando o Bocardi, segundo eu apurei, desde dezembro. Essa história da festa realmente, disparou alguma coisa lá dentro, mas o Bocardi foi denunciado. Aliás, não foi a primeira vez, né, que vazam coisas. Vocês lembram lá, eu fiz uma cronologia aqui só para vocês acompanharam, né, essa demissão tem envolto em suspeita, né. Eh Ele não falou, então, ó, ele foi contratado em 99, 2002 virou repórter da Antena Paulista, 2003 mudou para Angola, né, para ficar trabalhando na TV pública, 2004 volta pra Globo como repórter, 2009 vira correspondente da Globo, 2013 assume Bom Dia São Paulo, 2016 entra no rodízio de âncoras substitutos, e aí tem umas coisas aqui para eu contar para vocês, 2016, né, que ninguém sabe. Veja bem, estou só relatando o que eu tenho de documento, tá bom? Em 2013, quando o Bocardi voltou de Nova York, a Receita Federal apreendeu 2 containers, um no nome dele, outro na esposa dele, que estavam carregados de mercadoria, segundo a fonte, né, que tinha ligação ali com a Receita, falou que eram móveis novos embalados, tipo o que aconteceu com o branco lá na Copa, né? E aí barraram o negócio, mas depois acabou sendo liberado, porque ele tinha, como ele estava mais tempo de lá, ele tinha direito de trazer aquelas coisas, né. E aí aconteceu também um processo judicial, mas não aconteceu nada, ele pôde pegar tudo, não aconteceu mais nada, né, porque segundo essa investigação, essas mercadorias teriam sido adquiridas com o cartão de crédito de um amigo dele, no processo ele teria dito que foi um empréstimo, né,
Transcorreu esse processo na Justiça Federal de São Paulo, no Fórum Pedro Lessa, e não teve segredo de justiça. Na época, eu perguntei para ele sobre isso, abre aspas, esse caso é velho, ganhei. Toda mudança você pode trazer itens novos, só para constar e derrubar qualquer absurdo de crime de contrabando. De fato, o caso foi encerrado e os produtos foram liberados. O que é curioso é que teve outra história, cadê aqui, né? A mais polêmica, né, o vídeo do Skype, 17/2/2018, que vazou aquele vídeo. Ele falou que nunca foi ele, se não me engano tem no Xvideos aí, alguém baixa, né, sempre tem alguém, algum espírito de porco baixou, e na época ele processou o Rick Souza, aliás um abraço aí, que eu sei que vocês estão assistindo aqui, né, do TV Pop, que foi acusado de ser o vazador. O processo acabou não dando em nada. Em 3 de dezembro de 2019, outro fato, né, ele foi condenado pela justiça a pagar o Banco Itaú. Aí eu guardem a história do container, eu volto para lá. 3/12, foi o UOL que deu com exclusividade na época. O Bocardi, condenado pela justiça a pagar o Banco Itaú, 580.772, referentes ao empréstimo, e ele fez um acordo e pagou em 3 parcelas. Essa reportagem, gente, saiu em todos os veículos do Brasil, todos. 10.000, gente, sejam bem-vindos. Todos os veículos do Brasil deram essa história. No dia seguinte, esse ser de luz que sou eu, essa criaturinha de Deus, esse consagrado, eu publiquei uma matéria mostrando que a justiça tinha negado o sigilo nessa ação que o Itaú estava movendo contra o Bocardi. E a matéria dava a entender, obviamente, que o Bocardi tinha pedido sigilo. E não era verdade, não foi o Bocardi, foi o próprio Itaú pedindo sigilo, porque ele falou: o cara é famoso, é notório, então não vamos deixar correr sigilo. E a justiça, a juíza na época falou: não, vai sem sigilo. Obviamente, eu conversei com ele várias vezes ali, tenho as mensagens todas aqui, guardadas até hoje, por isso que eu estou lendo. E ele ficou puto comigo, né, "Por que que você deu isso?" Eu falei: "Olha, tem erramos na minha matéria, eu cometi um erro sério, mas tá tudo certo, eu corrigi a matéria", deixa eu mostrar até para vocês aqui, só para mostrar que eu não mato a cobra, mas eu exibo a cobra. Olha aqui a matéria. Rodrigo Bocardi, justiça nega sigilo em, vamos lá. Olha aqui, essa matéria eu fiz no dia 4/12/2019. No dia 3/12 saiu a matéria que todo mundo deu. Itaú, ganha na justiça, Bocardi vai ter que pagar. No dia seguinte eu faço essa matéria, nega sigilo, e começo a trocar mensagem com ele, aviso ele: "Olha, ô Bocardi, dei o erramos, olha aqui embaixo, ó". Deixa eu ficar pequenino. Sai, fica pequeno, rapaz. Aqui, diferentemente do que foi publicado nesse texto originalmente, quem pediu sigilo no processo foram os advogados do Banco Itaú e não do apresentador. O banco considerou que, por ser pessoa com notoriedade, que seria justo que o processo corresse em sigilo. A juíza do caso, no entanto, negou. O texto foi corrigido. Então, vejam, o meu grande erro foi ter dito que ele pediu sigilo, na verdade foi o banco. Só que ele não processou ninguém que publicou a matéria. Mas aí, qual é a minha surpresa? Qual minha surpresa? Isso é dezembro. Quando chega fevereiro, chega um processo criminal contra mim do senhor Bocardi. E eu falei: mas por que está fazendo isso? Aí eu percebo que era simplesmente um processo de intimidação. Porque nessa troca de mensagens que eu faço com ele, falou: "Ó, Bocardi, tá corrigido lá". "Não, mas o UOL tá dando na homepage, por que que o UOL tá dando?" Eu falei: "Não quero saber, não é problema meu, eu só fiz a matéria". "Não, mas foi um erro e agora tá o dia inteiro na manchete, tira isso daí", porque ele achava que o UOL tinha matéria, ele falou isso mais de uma vez, que o UOL bombava sempre que tinha matéria dele. Um poço de humildade, né, de modéstia. Que o UOL precisava dele, notícia dele, que estava o dia inteiro lá, a matéria realmente era mais lida. Mas, gente, se fosse o Bocardi, fosse o Bonner, que foi condenado pelo Itaú, que perdeu pelo Itaú, ia estar lá também, né? Fosse a Mona Lisa Perrone, fosse quem for, ia ficar em primeiro lugar. E aí, nessa troca de mensagens, eu envio para ele
a informação que eu tinha acabado de receber de um procurador, minha fonte, contando a história dos containers. E eu enviei para ele, falei: "Olha, vai ter trabalho, tá aqui, né". Gente, eu tinha um relacionamento ok com o cara, ok. Nessa conversa eu falei: "Eu errei, errei. Erramos, erramos. Olha o que acaba de chegar", peguei e mandei para ele. Aí eu descubro que ele me processou para tentar me intimidar a não dar essa matéria que eu estou falando para vocês aqui agora, né. Tem mais coisa dele, eu tô apurando para mais tarde, né, então veja a pretensão do cara. E aí eu descubro que tem essas empresas e a investigação da Globo, segundo apurei, que começou em dezembro, foi porque a denúncia da ligação do Rodrigo Bocardi com políticos, que eu não se ele está lá numa festa com político, não sou eu que vou falar que ele não tem. Mas o que foi denunciado dentro da Globo foi que ele estaria, veja bem gente, eu estou colocando tudo no condicional, ele está absolutamente aberto esse canal para ele falar, ele não comentou nada até agora com ninguém. Ele estaria usando, pautas de políticos próximos aí às empresas dele, então fizeram uma varredura. Que eu saiba, não encontraram. Já saiu na Folha o que foi, falou: "Então vai ler a Folha gente. Ué, vai lá no canal da Folha e não vem me encher o saco aqui, mala". Enfim. Então, a desconfiança que aconteceu foi essa. Só que, segundo apurei, não apuraram nada dentro da Globo sobre isso. Eu sou um detonador de conqueires. Pô, Feltrinho, tu é fofoqueiro e não quer que nego fique puto? Desculpa, amigo, eu trabalho com isso. Se fosse um político, eu ia dar, né? Se fosse da sua família, eu não daria, porque assim, não tem importância. Mas se fosse um político, um apresentador de TV, um deputado, um jornalista famoso, tem que dar, né, é notícia. Isso é fofoca? Anta. 11.000 pessoas? Tá bom, obrigado. Mas enfim, eu como jornalista, como crítico de TV, nunca gostei dele, achava o Bom Dia São Paulo um porre, um pé no saco, coisa mais patética e constrangedora eram aquelas famílias: "O Bom Dia São Paulo volta já", sabe, puta vergonha alheia. Não gosto do estilo dele, mas nunca tive absolutamente nada contra ele. Até um dia eu até escrevi para ele, falei: "Muito me admira", vou até ler para vocês o que eu escrevi, falei: "Muito me admira você, soube hoje que você moveu um processo criminal contra mim no Fórum de Pinheiros, por quê? Né, sem motivo nenhum, não processou ninguém, aliás, não processou nenhum, processou só a mim. Por quê? Porque eu sabia da história dos containers, e que ele foi inocentado, que não tinha nada a ver com as coisas, né. Só que a coisa que ninguém sabe é que foram investigadas também essas coisas da pauta, porque ficaram desconfiados dele. A Globo foi extremamente grosseira, independente de não ser fã dele, nada, a Folha foi extremamente grosseira, a Folha também, né. A Globo foi extremamente grosseira, porque, assim, ela quer dar a impressão que tem alguma ética ali no comportamento, só você assistir Globo News para você ver aquilo, né. Acho que com exceção ali de um ou outro jornalista que não se posiciona, você tem ali alguns que são âncora, por exemplo. Pô, sabe, você vai chamar o quê? O Trali de lacrador? Não é. Vai chamar o Demétrio de lacrador? Também não é. Então tem jornalistas bons ainda no Grupo Globo. Só que eles perderam a maioria porque demitiram 7.000 pessoas nos últimos 8 anos. Agora, hoje, na Globo News, você assiste, eu acho que aquilo constrangedor. Eu tenho assistido para dar risada, né. Eu acho divertido ver a a Miriam Leitão distorcendo as palavras, ela torce as palavras, ela enrola as palavras, sabe, é uma arquitetura, uma escultura retórica para conseguir transformar notícias ruins em notícias boas, como no final do ano, né. Os produtos da ceia de Natal aumentaram, em compensação, os presentes diminuíram de preço, né. Essa história do Bocardi é meio cansativa a apresentação dele, né. Obrigado, Tiago, obrigado.
Obrigado, Rosa Maria. Não, tenho. Só, infelizmente, mas tem mais coisa envolvendo, né? Hoje é aniversário de casamento da minha mãe, 45 anos. Fala o nome dela, né, querida? Pô, você fala aniversário da minha mãe. Tá bom, mãe da Lady Maia. Parabéns. Que filha que a senhora tem, né? Desnaturada. Globo News ainda é uma forma de jornalismo interessante. Bom, em outubro, julho do ano passado, deu 8 centésimos de Ibope nacional. Veja bem, 8 centésimos. 11 mil pessoas aqui online, né? Em algum momento do dia ou da madrugada ou da noite, tem mais gente vendo isso aqui do que a Globo News. Eu nem vou falar de CNN, né? Nem de Jovem Pan, isso são centésimos. No mês retrasado, a Jovem Pan e a CNN marcaram 1 centésimo de ponto de Ibope. Né? E a Cantanhede no aniversário do Zé Dirceu. Então, colega, deixa eu falar uma coisa. Jornalista tem que ter fonte. Cada um tem seu estilo. Eu conheço jornalistas que faziam eventos em Brasília, na casa deles, para receber políticos. Entende? Conheço repórter aqui da área de entretenimento que vai em todos os aniversários da fulana ou da ciclana. Vocês lembram da amizade do Léo Dias com a Anitta? Era, como dizia minha avó, né? Era e calça, não se desgrudavam, né? O que acontece? Você fica absolutamente dependente dessas pessoas e você nunca mais pode criticar. Você ter amizade com famosos, eu tenho, assim, relação próxima que eu tenho de famoso, todo mundo sabe aqui. Beto Barbosa, que é um amigão de décadas, que a gente toca junto. César Filho é um cara que eu fui já na casa dele, que eu conheço também há 20, 30 anos. Mas, assim, não frequento a casa das pessoas. Eu acho que é muito perigoso você ter relacionamento com essas coisas, principalmente político. Eu jamais iria no aniversário nem do Zé Dirceu, nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. Você tem que ter esse tipo de independência. Mas sou eu que penso assim. A Liliane Cantanhede é muito mais antiga do que eu. Ela tem a forma de cobrir dela. Josias, os repórteres da Folha, Fernando Rodrigues, que montou Poder 360. Então, eu não vou julgar o fato de estar lá. Eu jamais estaria. Mas eu contei para vocês. O maestro João Carlos Martins é um querido, é um amigo de coração que eu tenho. Tem vídeo meu aí na casa dele tocando. Mês sim, mês não, eu vou lá comer pizza na casa dele. Eu nunca sei quem ele convidou. Sabe, já almocei, jantei lá com o embaixador, tinha não sei o quê. Eu não sei, atriz, ator, enfim. E eu chego lá, na última vez que eu fui, estava o Zé Dirceu jantando. E eu fiquei conversando com o Zé Dirceu, que é uma pessoa extremamente agradável de se conversar. Mas se fosse o aniversário dele, eu não iria, você entende? Agora, eu não sabia, eu fui na casa do maestro e ele estava lá. Uma pessoa extremamente interessante de conversar, né? Não estou falando que eu concordo com nada, mas eu vou te falar, eu já falei algumas vezes aqui, né? Se todo mundo fala Lula, 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 eu acho que o Zé Dirceu é o topo do PT, pelo menos no termos doutrinários. Tanto que no segundo turno, poucos dias antes do segundo turno, bateu o desespero no PT, né? Porque Bolsonaro encostado ali, o que podia acontecer, né? Do segundo turno. Não, segundo turno. E quem pediu socorro? Quem o Lula pediu socorro? Foi para o Zé Dirceu, que na época estava doente ainda. Né? Vamos lá. A demissão do Bocardi lembra a demissão do Zé Maier, a exclusão do Vitor Chaves do The Voice? Cara, não. A demissão do Bocardi, o que mais me lembra, que foi patético também, foi a demissão do Mauro Naves. Para quem não lembra, né? A história do telefone que alguém pediu. Eu não acompanho futebol, gente. Se alguém puder me explicar, até agradeço. Eu também conheci o Mauro Naves uma vez, a gente se encontrou num lugar aí. Não gosto de futebol, não assisto, mas assim, a Globo, de vez em quando, ela quer dar lição de moral e mostrar para o país que ela é. Se alguém falar que sabe exatamente o motivo do Bocardi ter sido demitido, está mentindo. Agora, que foi alguma coisa grave, foi. Que teve investigação sobre algumas reportagens, teve investigação também que ele estaria ligado a uma empresa que produz conteúdo para políticos. Ele tem direito de fazer isso, gente. Só que ele não pode, por exemplo, Doni Denúncio. Doni Denúncio nunca fez nada errado na Globo. Doni Denúncio tem uma empresa com o Samidana
que é uma empresa que dava assessoria aí, não fazia nada. O dono da Nutri foi demitido na época e as pessoas falando que ele foi demitido porque ele estava fazendo pauta do Bradesco, é tudo mentira, não tinha absolutamente nada disso. E ele foi, cortaram a cabeça dele, sem ter nenhuma justificativa. Então acho que a Globo ficaria constrangida agora de descobrir que um dos seus principais âncoras, e o Bocardi era, estaria prestando algum tipo de serviço para qualquer partido político, o que a empresa dele permite. Todas essas empresas que eu mostrei aqui para vocês, gente, elas têm a sociedade da esposa dele. Então, repito, né, eh, algumas emissoras não permitem isso, algumas empresas não permitem isso, né. Folha de São Paulo, quando eu trabalhava lá, por exemplo, proibia, isso são os áureos tempos do jornalismo, tá, onde você tinha jornalista de esquerda, mesmo dentro da redação, e você não sabia, lendo o texto, que o cara era de esquerda, nem se ele desse opinião. Era uma coisa, sabe, são os velhos tempos do jornalismo. Estava cercada a redação, estava enxotada de gente de direita e esquerda, estava, mas eram jornalistas brilhantes. E não faziam esse tipo de coisa que você vê hoje, né. Aliás, de todos os jornais, eu queria falar aqui a minha opinião, eu acho que a Folha é ainda o mais equilibrado ali. Você vê colunistas de direita, conservadores, você ainda vê esse tipo de coisa. Agora, Globo, gente, Globo News tem quem, né, de área conservadora? Eles falam, outro dia eu contei, em 4 horas eu vi na Globo News, espera aí, eu já vou achar, 13 vezes a expressão extrema direita. Certo? Então eles colocaram tudo no mesmo balaio, então você não pode ser mais libertário, você é extrema direita. Se você é uma pessoa, sei lá, sou cristão, conservador, não me interessa meter na vida a orientação sexual das pessoas, extrema direita. Se você fala: "Acho a Janja uma baita de uma chata", extrema direita e misógino, né. Aliás, teve uma reunião ontem, né, uma entrevista do Lula aí com jornalistas que disse que foi uma coisa vergonhosa, né, que só faltaram bater palma para ele, e teve jornalista que falou assim: "Lula está de volta". Isso no meu tempo dentro da Folha não existia. E eu acho que hoje ainda não existe, né. Eu espero que não tenha. Porque só o fato da Folha colocar uma coisa mais equilibrada é completamente diferente do UOL, nem parece que é o mesmo grupo, né. O UOL hoje é uma militância, aquilo não é uma redação praticamente, é quase uma assessoria de imprensa da CUT.